amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. No programa anterior falamos da importância de buscarmos conhecimento para sairmos da ignorância, buscarmos as verdades que nos libertam. Essas verdades que nos libertam são o conhecimento. Então precisamos buscar esse conhecimento. Mas essas verdades encontramos aonde? Como? Estamos abandonados, sozinhos neste mundo? Jogados aqui por Deus? Não. Deus, desde o princípio da humanidade, vai mandando aqueles seus emissários para nos trazer as lições necessárias ao nosso crescimento, de acordo com a nossa maturidade, com a nossa preparação. Entre tantos emissários, tantas lições trazidas, nós temos três que se destacam, que são as três grandes revelações. A primeira grande revelação por Moisés. Ainda éramos muito ignorantes. Não deixamos de ser, já não somos tanto, mas ainda continuamos ignorando muitas coisas. Moisés vem nos trazer a semente lançada ao solo árido dos nossos corações. Que semente é esta? A lei de Deus. Então, quando falamos de Moisés e a lei de Deus, estamos falando das bases, do alicerce para a edificação do reino de Deus nos nossos corações. Este alicerce começa com esta semente, as leis divinas. E aqui estou falando não das leis de Moisés para reger o seu povo, que eram leis humanas, mutáveis. Mas estou falando dos 10 mandamentos, as leis de Deus, que são imutáveis. Portanto, Moisés lança a semente, mas num solo ainda árido dos nossos corações. Então, começa aí com Moisés a primeira grande revelação, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E se a gente observar, Moisés nos traz o que não fazer. Já falamos um pouquinho sobre isso em quadros anteriores, em programas anteriores no nosso quadro. Então, Moisés nos traz o que não fazer, é o que os espíritos iniciantes do processo de desenvolvimento, de caminhada na direção da angelitude. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá de Jesus, então todos chegaremos lá. Moisés tem o começo, a semente lançada, é o início, é a base do alicerce desta obra divina em nossos corações. Aproximadamente 1.300 anos depois, vem Jesus trazer as lições definitivas para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, para a nossa caminhada na direção daquilo que eu chamo doutorado na arte de amar. Enfim, da nossa felicidade. Mas os corações ainda estavam áridos, embrutecidos pelos instintos ainda. Paixões primitivas ainda dominavam as nossas vidas. A ignorância, enfim, graçava na terra. Alguns mais preparados receberam as lições trazidas por Jesus e deram continuidade. Mas a ignorância era tão grande, os instintos ainda nós ainda tão próximos dos instintos, que nós expulsamos o grande mestre da sala de aula, da escola, através da cruz. Portanto, mas as lições estavam aí. O próprio Cristo nos diz, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque ele não veio destruir a lei de Moisés, a lei de Deus que Moisés foi o instrumento para que chegasse até nós. Portanto, não poderia ser destruída. A lei de Deus não pode ser destruída, em hipótese nenhuma, nem modificada. Então Jesus veio dar-lhe cumprimento, trazer novas lições. Em outras palavras, Jesus trouxe aquilo que era necessário para adubar os nossos corações, esse solo árido dos nossos corações, com os nutrientes do amor, da fé, da esperança, da caridade, do perdão. Ou seja, Jesus veio nos trazer as lições. O que deveríamos fazer? Quando Moisés nos trouxe o que não fazer, Jesus nos traz o que fazer. Então ele veio trazer os ingredientes e os nutrientes necessários para adubar os nossos corações, de tal forma que o reino dos céus pudesse gradativamente estabelecer-se em nossos corações. Portanto, Jesus traz os nutrientes necessários, o que fazer. Então, e não veio destruir a lei, porque a lei de Deus é indestrutível. Portanto, era preciso que as lições viessem no momento apropriado.
E o momento ainda é apropriado que as lições de Jesus ainda não foram aprendidas por todos. Ainda há muito o que aprender das lições trazidas por Jesus. Mas, dada a nossa ignorância, e tratamos de ignorância no programa anterior, dada algumas deficiências nossas, nós deturparíamos estes ensinamentos de Jesus. Então era preciso uma outra revelação. Cumprindo uma promessa de Jesus, vou-me, mas rogarei ao Pai, ele vos mandará um outro Consolador, para vos relembrar o que tenho dito. Porque Jesus sabia que na nossa inferioridade, na nossa ignorância, nós deturparíamos o seu Evangelho, faríamos guerra em seu nome, faríamos fogueira em seu nome. Olha que algo mais paradoxal para alguém que mandou e sugeriu e propôs como condição amarmos até o inimigo, nós arrumamos inimigos em nome de Jesus. Mas então era preciso reviver, relembrar o seu Evangelho. E esclarecer todas as coisas está na promessa de Jesus. Porque ele não havia, por certo, esclarecido tudo. Então, aproximadamente 1800 anos depois de Jesus, com as coisas já mais amadurecidas, veio a doutrina dos espíritas nos trazer informações preciosas para o nosso caminhar na direção do nosso destino. Corações ainda embrutecidos em contra da doutrina dos espíritos, a ignorância ainda tomando conta, a intolerância num nível altamente elevado, o ceticismo, interesses particulares tomando conta do ambiente cristão, do ambiente religioso em todas as religiões. Isso ainda continua em níveis diferentes, mas continua até hoje. Destaque para o materialismo, aqueles que perderam as suas crenças por falta de base, porque a ciência mostrou que os fundamentos estavam equivocados, alguns fundamentos. Então, as pessoas perderam sua base e tornaram-se materialistas. Então, a doutrina dos Espíritos vem como a terceira grande revelação. Moisés nos traz o que não fazer, Jesus o que fazer, e a doutrina dos Espíritos vem nos trazer como fazer e por que fazer. Isso é importante refletirmos. Então, da mesma forma que Jesus, a doutrina dos Espíritos não veio através do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, inicial desta doutrina, não veio também destruir a lei, como Jesus afirma em relação à lei de Deus que estava posta em Moisés. Portanto, a doutrina dos Espíritos também não vem destruir a lei, vem dar-lhe continuidade, vem auxiliar o seu cumprimento através do conhecimento, de esclarecimentos outros que Jesus não havia nos trazido e reviver o Evangelho de Jesus. Portanto, está assentada esta doutrina no Evangelho de Jesus. Portanto, temos aí três grandes revelações. Moisés com a lei de Deus, o que fazer, o que não fazer. Jesus, com seus ensinamentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que fazer. E a doutrina dos Espíritos, como a terceira grande revelação, esclarecendo muitas coisas sobre nós, espíritos imortais que somos, nos trazendo como fazer, como cumprir o Evangelho de Jesus e por que cumprir, para que caminhemos ao único destino que temos, que é a perfeição. Jesus já sinaliza este destino. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Portanto, a doutrina dos Espíritos vem adubar o terreno dos nossos corações com o conhecimento, com informações mais precisas, revivendo, portanto, o Evangelho de Jesus e esclarecendo todas as coisas. Portanto, é importante que conduzamos as nossas vidas com fidelidade doutrinária, fidelidade à lei de Deus trazida por Moisés, fidelidade aos ensinamentos de Jesus, porque seus ensinamentos são caminho, verdade e vida, e fidelidade às orientações e aos esclarecimentos que nos traz Kardec. Portanto, baseado neste conhecimento, poderemos conduzir mais rapidamente as nossas vidas em direção à tão sonhada felicidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, que você, por certo, terá grandes informações. E agora ele está disponível no YouTube. Você pode assistir a hora que quiser.